Tem um ponto aqui no artigo dele, da Revista Oeste, que ele fala: a floresta não faz o clima, ela é resultado do clima. E ele tem todo um embasamento teórico, inclusive, para mostrar isso daí, com base em dados empíricos, com base no que a gente já coletou de dados nesse último século. E, assim, eu acho engraçado como, Holliday, você que é um historiador, o pessoal, a gente fala em espiral do silêncio usando o exemplo do judiciário, mas ela existe também no ambiente universitário. Ela existe em toda Você, como pessoa que estudou história, sabe disso mais do que ninguém. Você, história, jornalismo e sociologia. Eu acho que são as faculdades mais militantes e ideologizadas que tem no Brasil e no mundo, né? Exatamente, com certeza. É engraçado isso, porque eu ouvi falar do Ricardo Felício antes mesmo de eu me tornar uma figura pública, né? Eu estava justamente no cursinho pré-vestibular. E, óbvio, eu tinha a maior parte dos meus professores esquerdistas, aquela coisa toda, e eu tive um professor de geografia que me ajudou também a ser introduzido nesse mundo da direita e falando de autores de direita, etc. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Olavo de Carvalho, foi graças a esse professor de cursinho. E ele tinha estudado na USP Geografia e tinha sido aluno do Ricardo Felício. E evidentemente não é a minha área, mas basicamente os dados que ele nos trazia, e é de certa forma até naturalmente perceptível para nós de que a idade da Terra é gigantesca, são alguns bilhões de anos. E ao longo destes bilhões de anos, existem fases. Fases em que a Terra é relativamente mais fria, fases em que a Terra é relativamente mais quente, ou que determinadas regiões, o hemisfério sul, o hemisfério norte, enfim, tem períodos mais frios ou mais quentes. As chamadas eras do gelo, por exemplo, que inclusive inspirou lá a animação da Pixar e tudo mais. Então, existem fases, só que essas fases são assim, de milhares ou de milhões de anos. E a humanidade observa a temperatura média da Terra há pouquíssimo tempo, ou seja, você não tem exatamente uma amostragem cientificamente confiável para você dizer que é a ação humana necessariamente que é responsável por tudo isso que a gente tem enxergado aí do aquecimento global e tudo mais. Algumas questões do clima local, evidentemente, é ação humana. É evidente que uma região, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde você tem menos arborização, como é o caso aqui da região do Brás, onde você praticamente não tem árvores, é óbvio que naquela região vai ser muito mais quente, você vai se sentir, inclusive, num local muito mais abafado, mais difícil de respirar, enquanto que em regiões, como, por exemplo, próximo do Parque Ibirapuera, você vai sentir ali algo mais fresco, mais fácil de respirar e tudo mais. Ou seja, há ações locais, mas para você conseguir comprovar que a ação do homem tem um impacto sobre todo o planeta, você precisaria de evidências que, segundo o Felício e os estudos que ele nos traz, não seria suficiente. E por conta disso, por conta desses questionamentos, que, repito, são feitos com base em estudos também científicos, de pessoas da academia, ele foi tratado como louco, como alguém absolutamente conspiratório, que trazia teorias nada científicas, etc., e foi afastado dos grandes debates, foi perseguido na USP, e apesar disso resistiu bravamente. Inclusive continua até hoje escrevendo artigos, dando entrevistas sobre essas evidências, e claro, falando de uma maneira muito mais técnica do que eu estou trazendo aqui. Mas é fato que ainda hoje nas universidades públicas, principalmente, você tem um preconceito muito grande com aqueles que trazem questionamentos a certas verdades estabelecidas. Isso é extremamente preocupante porque a ciência não foi feita para nos trazer verdades estabelecidas. Exato. A ciência está aí exatamente para nos trazer questionamentos, para nos trazer elementos para discussão. Quem nos traz verdades absolutas são as religiões. É a partir das religiões que nós temos verdades absolutamente imutáveis e que nós temos que seguir. Se nós trazemos este valor ou este modelo de discussão para dentro da academia, para dentro da ciência, deixa de ser ciência, passa a ser religião. Exatamente.